Oi, eu sou o Cassiano. Eu sou a Rita. Você está no canal Casal Animes, um canal criado para que eu e a Rita possamos expressar as nossas opiniões, nossas reflexões, nossas críticas sobre as nossas obras favoritas. Então, se tu gosta de boas análises, de boas obras, mangás, filmes, animes, etc., se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e não esquece de acompanhar o nosso trabalho, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um dos principais personagens da trama de Inuyasha, que, caso não conheça, é uma obra que a gente pode classificar como um shoujo barra shounen barra isekai, e também tem vários traços de seinen na sua composição, de drama, de suspense, né, de desenvolvimento psicológico. É uma história que foi criada pela Rumiko Takahashi lá nos anos 90 e foi adaptada para anime ali no finalzinho dos anos 90 e início dos 2000. É uma obra considerada um clássico dos animes, uma obra extremamente completa, com personagens extremamente profundos, uma trama muito coerente, um universo ali que adapta a época medieval das guerras civis japonesas de forma muito verossímil, com toda a mitologia, todo o folclore nipônico ali muito presente, muito fiel à cultura e à tradição da época. Então é uma obra que vale muito a pena conhecer e acompanhar, caso tu ainda não seja uma das pessoas que já assistiu esse clássico. Agora falando especificamente do personagem em questão, que é o Miroki, né, essa figura cativante, né, bastante carismática e ao mesmo tempo polêmica, porque ela enquadra assim o arquétipo do sacerdote canalha, né? Ele é uma figura que se apresenta como um monge, é um monge budista, porém ele tem todas as características de um homem extremamente, digamos, inclinado aos prazeres da carne. Ele é extremamente canalha, ele dá em cima de todas as mulheres que ele conhece, pede para ter filhos dele, sempre uma síndrome de mão boba também, com vários personagens que aparecem em vários episódios, ou seja, ele é um personagem contraditório, né? Ou melhor dizendo, ambivalente. Eu uso essa palavra porque ela é um termo que é muito presente na psicanálise, que basicamente representa, significa o conceito de que o ser humano é um existente que leva consigo valores que muitas vezes se contrapõem, mas não deixam de existir ao mesmo tempo na psique humana. Por exemplo, o Miroki, ele é um sacerdote, então ele está ligado a aspectos extremamente abstratos, né, refinados do ponto de vista intelectual, filosófico, né, espiritual, e ele elabora isso muito bem, inclusive é um personagem extremamente perspicaz, isso é demonstrado em várias partes da narrativa. Porém, ele também tem esse lado extremamente bestial, extremamente assim inclinado a um eros assim descontrolado, e isso não deixa de existir ao mesmo tempo desse aspecto mais refinado intelectualmente, vamos dizer assim, né? É justamente o que torna, ao meu ver, o personagem tão rico, é que ele consegue expressar esse dualismo do ser humano, né? Essa relação entre consciente e inconsciente, né? Usando mais um termo psicanalítico aqui, e demonstrar isso através de uma história ficcional é algo que auxilia muito no desenvolvimento daqueles que observam e conseguem refletir a partir da existência desses personagens, né? É por isso que a minha opinião é extremamente contrária a todo esse pseudo-moralismo da esquerda liberal, que tenta simplesmente apartar qualquer característica que mostre esse lado mais grosseiro, mais assim não reflexivo, né, e não moralizado do ser humano, que sempre vai existir na medida em que nós somos esse animal racional. Está no nosso código genético ter as potencialidades de desenvolver leis, desenvolver arte, cultura, filosofia, ciência, mas ao mesmo tempo está no nosso código genético todas essas possibilidades de querer agir sexualmente de forma desenfreada, de querer dominar as pessoas politicamente, né, através da guerra, enfim, todas essas manifestações mais cruas, né, mais animalescas, elas também constituem o ser humano enquanto espécie, né, e não vai ser fingindo que ela não existe, como, por exemplo, acontece hoje em dia no cenário cultural, literário, da dramaturgia,
aqui no Brasil, que é de simplesmente ignorar a existência de Nelson Rodrigues, né, como uma figura central na composição de toda essa história e dessa identidade da dramaturgia e da literatura brasileira. Justamente porque ele é um personagem que enxergava o ser humano desta forma mais integral, né, menos unidimensional, compreendendo que, sim, nós somos muitas vezes contraditórios, nós somos muitas vezes até hipócritas, mas isso não significa que nós somos menos humanos por conta disso. Inclusive, muito pelo contrário. É justamente nessa ambivalência, nesse jogo de valores muitas vezes opostos, mas que se colocam de forma presente, né, ao mesmo tempo, é que a nossa civilização ela se construiu, ela se destruiu, né, e continua produzindo esse fluxo histórico, e nada indica que vai ser diferente, porque, como eu disse, a nossa estrutura, né, enquanto seres biológicos, né, porém com um intelecto acima da média em relação aos outros animais, nos possibilita transitar nesses dois mundos e, de certa forma, nós estamos fadados a isso. É algo que nos beneficia, é algo que nos prejudica e as coisas vão continuar dessa forma, independentemente das pessoas gostarem disso ou não, independentemente de uma compreensão, de uma ideologia política buscar ignorar esse lado e fingir que é mais evoluído, quando na verdade está produzindo uma neurose, né, dentro de si, fingindo que esses impulsos não existem, né, nesse indivíduo hipotético, né, o que é o que nós enxergamos no cotidiano, aí nos jornais e nos discursos de políticos e pessoas envolvidas nessa área de modo geral. Enfim, é basicamente isso que eu gostaria de falar, né, destacar que o que faz o Miroc ser um personagem tão cativante para muitos e tão polêmico para outros é justamente essa humanidade que ele representa. Esse caráter cru, real, foi um dos grandes méritos da Rumiko, essa coesão e esse realismo do personagem, tal como ela fez com vários outros, inclusive, só que de formas distintas dentro da história. Eu acredito que ele é um personagem necessário por trazer essa humanidade, né, nos aproximar do personagem, por esses aspectos de contradições que existem nele, né. Ele é um personagem também inteligente, que se tu já viu Inuyasha, tu vai ver que ele consegue auxiliar todos os outros personagens de uma forma bem inteligente, bem madura, né? Apesar dessa ambivalência, como foi dito já, dele ter esses aspectos mais predatórios, ele também é um personagem bem necessário em outros aspectos, né? Então eu acredito que por ele ter esse carisma e dar esse alívio cômico também dentro da própria narrativa, eu acho que devem existir mais personagens que nele, que são completos, assim como... e tem defeitos, né? Assim como nós temos também. Então, eu acredito que se tu vê o Inuyasha, tu analisar o Miroc dessa forma mais humana, tu vai parar de julgar muito, assim, o personagem de uma forma muito politicamente correta. Outro aspecto que caminha junto com isso, dentro da narrativa, agora que a Rita destacou, é o alívio cômico que ele representa, né? E muitas pessoas podem acabar problematizando e dizendo que as piadas ali que são colocadas de forma indireta dentro das situações que ele protagoniza, de tentar, digamos assim, galantear algumas personagens, né, de uma forma extremamente assim exagerada até muitas vezes, ela não é necessariamente certa, e ninguém está dizendo isso, mas isso não significa que, por não ser certo, ele não tenha um percentual de humor envolvido nisso. E dentro das relações específicas, dentro da trama, aquilo não possa gerar humor, né, porque muito além de ser uma verdade universal, né, a maneira com que ele se comporta ser errada, existem também contextos específicos envolvendo subjetividades específicas que podem interpretar isso de formas distintas, de acordo com as pessoas que estão se relacionando ali, os valores empregados naquilo. Então, a Rumiko, que é uma mulher, ela criou aqueles contextos com aquele tipo de alívio cômico, porque ela compreendeu que era possível extrair esse tipo de afeto dentro daquele momento narrativo. E eu acho também que seria hipocrisia, no caso, não considerar ele como um bom personagem,
até porque tem pessoas mesmo que assistem reality shows e escutam músicas que são muito mais apelativas e agressivas, tanto para as mulheres como para outras pessoas, né? E no caso, dentro da narrativa ali, ele tem um limite de ação, né? Que é considerado engraçado até ali, entendeu? Então, ele não passa do ponto. Então, eu acho que é isso. Acho que vocês devem ver o Inuyasha, né? Que é um anime em si completo, né? Muito bom. E tem essa proximidade do humano, né? Dos tipos de pessoas, até onde os seres humanos vão para conseguir poder. Eu acho que vocês devem assistir, que vai ser muito bom. E é isso então, pessoal. A gente vai fazer ainda um vídeo só sobre Inuyasha, falando da narrativa como um todo, consequentemente dando spoilers também. Então aproveita e assiste aí o anime inteiro. Né? São 226 episódios, mais ou menos, se não me engano. Tá? Vale muito a pena. E vem acompanhar depois quando a gente postar o vídeo então falando sobre a obra como um todo, com spoilers, com análise aprofundada e tudo mais, beleza? Então, nos comenta aí se tu gosta do Miroki, qual é a tua opinião sobre ele, o que tu acha que a gente disse alguma bobagem, a gente falou algo certo, comenta aí. Não deixa de curtir o vídeo, compartilhar, sempre pra dar aquela ajuda pro canal que tá pequeno, mas o objetivo é crescer. Valeu! Tchau, Até a tchau. próxima, tchau, tchau!